Em meados do século XIX, um fenômeno curioso e inexplicável começou a tomar conta dos salões europeus e americanos, despertando a atenção de pessoas de todas as classes sociais. Mesas que se moviam sozinhas, giravam em torno de si mesmas e respondiam a perguntas combatidas no chão. O que inicialmente parecia um simples entretenimento, logo se revelou um mistério muito mais profundo e significativo, marcando o início de um movimento que mudaria para sempre a forma como compreendemos a vida, a morte e o além. Esta é a história do surgimento do Espiritismo. Nos primeiros anos da década de 1850, a Europa vivia um momento de grande efervescência cultural e científica. Em um cenário onde o racionalismo e o positivismo estavam em alta, a curiosidade sobre o sobrenatural encontrou um terreno fértil para florescer. Foi nesse contexto que as mesas girantes começaram a se popularizar. Na França, Inglaterra e Estados Unidos, era comum que famílias e amigos se reunissem em torno de uma mesa para assistir ao fenômeno. Bastava que todos colocassem as mãos sobre a mesa e, após alguns momentos de silêncio, a mesa começava a se mover, aparentemente por vontade própria. O fenômeno não demorou a chamar a atenção de curiosos e céticos. As mesas pareciam responder a perguntas, batendo no chão uma quantidade de vezes correspondente a respostas afirmativas ou negativas. Por mais que muitos tentassem explicar o fenômeno como fraude ou mero automatismo, a complexidade das respostas começou a intrigar até mesmo os mais céticos. E em pouco tempo, o fenômeno deixou de ser apenas um passatempo para se tornar objeto de estudos mais profundos. Entre os céticos convertidos estava um respeitado pedagogo francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Formado em ciências e letras, Rivail tinha um espírito investigativo e uma mente metódica. Quando ouviu falar das mesas girantes, decidiu que deveria investigar o fenômeno por si mesmo. E foi assim que, por meio de sessões mediúnicas, ele começou a formular perguntas cada vez mais complexas e a anotar cuidadosamente as respostas obtidas. Rivail percebeu que as respostas que recebia não eram aleatórias. Havia uma inteligência por trás delas, uma lógica que não podia ser ignorada. Durante essas sessões, Rivail se deparou com um novo mundo de conhecimentos que, até então, era desconhecido. E foi nesse contexto que ele passou a acreditar que estava em comunicação com espíritos, seres desencarnados que, mesmo após a morte, mantinham sua individualidade e continuavam a evoluir espiritualmente. Convencido da veracidade dos fenômenos, Rivail decidiu organizar todo o material que havia coletado em uma obra que reunisse os ensinamentos espirituais que lhe foram transmitidos. Para isso, adotou o pseudônimo de Allan Kardec, nome que lhe teria sido revelado por um espírito como sendo o seu nome em uma vida passada, e em 1857 publicou O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi um marco na história do espiritismo. Composto por 1019 perguntas e respostas, o livro aborda temas fundamentais como a imortalidade da alma, a reencarnação, a natureza dos espíritos, a moralidade e a relação entre o mundo espiritual e o material. Allan Kardec não apenas sistematizou as informações obtidas nas sessões mediúnicas, mas também apresentou ao mundo uma nova doutrina que unia ciência, filosofia e moral. Este foi apenas o primeiro de uma série de livros que formariam o que hoje conhecemos como a codificação espírita. Nos anos que se seguiram, Kardec publicou O Livro dos Médiuns em 1861, que detalha os diferentes tipos de mediunidade e oferece orientações sobre como conduzir sessões mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que traz uma interpretação dos ensinamentos de Jesus Cristo à luz do Espiritismo. O Céu e o Inferno, em 1865, que explora as noções de justiça divina e as consequências dos atos humanos na vida após a morte. E, finalmente, a Gênese, em 1868, onde Kardec aborda temas como a criação do universo e a evolução dos espíritos. A publicação dessas obras consolidou o Espiritismo como uma doutrina que propõe uma visão de mundo integrativa,
onde a ciência, a filosofia e a religião se encontram para oferecer respostas às grandes questões da existência. Kardec, porém, não se considerava o criador do espiritismo, mas sim o organizador de um conhecimento que lhe foi transmitido por espíritos superiores. Mas o que exatamente o espiritismo ensina? Em sua essência, o espiritismo nos convida a entender que a vida material é apenas uma fase transitória na jornada do espírito imortal. Os espíritas acreditam que a alma continua a existir após a morte e que renasce em novas encarnações, sempre em busca de progresso e aprendizado. Esta é a lei da reencarnação, um dos pilares fundamentais da doutrina. A doutrina espírita também nos fala sobre a lei de causa e efeito, onde cada ação tem uma consequência e cada pessoa é responsável por seu próprio destino. A prática do bem, a caridade e o desenvolvimento moral são vistos como os caminhos para a evolução espiritual. De acordo com o Espiritismo, todos os seres humanos são irmãos, e a verdadeira felicidade só pode ser alcançada quando vivemos em harmonia com essa verdade. O Espiritismo nos ensina, ainda, que os espíritos podem se comunicar com os vivos, oferecendo orientações, conselhos e até mesmo confortando aqueles que sofrem. Essa comunicação se dá por meio da mediunidade, que pode se manifestar de diferentes formas, como a psicografia, a vidência e a audição espiritual. Os médiuns, segundo a doutrina, são apenas intermediários, e o conteúdo das comunicações deve ser sempre analisado à luz da razão e do bom senso. Entre as figuras mais influentes do espiritismo no Brasil, destaca-se Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. Nascido em 1910, Chico Xavier psicografou mais de 400 livros ao longo de sua vida, muitos dos quais se tornaram best-sellers e ajudaram a disseminar os ensinamentos espíritas para milhões de pessoas. A dedicação de Chico Xavier à caridade e à divulgação do espiritismo o tornou uma figura reverenciada não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. O espiritismo também teve um impacto significativo em diversas áreas do conhecimento, influenciando a psicologia, a medicina, a filosofia e as artes. Em muitos países, especialmente no Brasil, o movimento espírita promove não apenas o estudo e a prática da doutrina, mas também atividades de assistência social, com centros espíritas oferecendo apoio a comunidades carentes, promovendo a educação e o desenvolvimento moral. Nos dias de hoje, o espiritismo continua a ser uma doutrina viva e dinâmica, atraindo pessoas de todas as idades e origens que buscam respostas para as grandes questões da vida. Em um mundo cada vez mais marcado por incertezas e desafios, o espiritismo oferece uma visão de esperança, onde o amor ao próximo, o progresso espiritual e a busca pela verdade são os pilares de uma vida plena e significativa. Além de sua prática religiosa e filosófica, o espiritismo se apresenta como um convite ao autoconhecimento e à reflexão sobre o nosso papel no mundo. A doutrina espírita nos desafia a viver com responsabilidade, a praticar o bem e a buscar a evolução pessoal e coletiva. Convidamos você a explorar mais profundamente os ensinamentos do Espiritismo e a descobrir como eles podem contribuir para a sua própria jornada espiritual. O estudo e a prática dos princípios espíritas têm o potencial de transformar nossas vidas, oferecendo um caminho de crescimento, compreensão e harmonia. A história do Espiritismo é, acima de tudo, uma história de busca e descoberta. Desde os primeiros fenômenos das mesas girantes até a codificação da doutrina por Allan Kardec, até o impacto global da mensagem espírita, vemos uma trajetória de constante evolução e aprendizado. Que a luz do Espiritismo continue a iluminar o caminho de todos aqueles que buscam entender melhor a si mesmos e o mundo ao seu redor. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer a fascinante história do Espiritismo. Até a próxima!